Tema de hoje: quando tudo diz que não. O que fazer quando tudo diz que não? Quando a gente está enfrentando aquelas dificuldades, às vezes financeira, às vezes conjugal, às vezes emocional, às vezes profissional, familiar, sentimental, crises que nós vivemos vez ou outra, todos os dias surgem nas nossas vidas coisas boas e algumas vezes aparecem coisas ruins. É óbvio que eu quero tratar aqui nesta noite sobre este tema com pessoas que, vou citar isso, o acaso de alguma forma trouxe essas questões. Que claro, existem pessoas que por talvez incapacidade, talvez por ignorância, talvez por não entender a sua vida espiritual, toma decisões erradas, financeiramente falando, espiritualmente falando, enfim, toma decisões erradas. E por tomar decisões erradas, isso, claro, tem um custo, tem um preço. Tudo que nós plantamos, tudo que nós decidimos, tudo que nós falamos, pensamos, de alguma forma vai influenciar ou positivamente ou negativamente as nossas vidas. Tirando essa questão, e mesmo dentro dessa questão, se você chegar no final dessa ministração diante de Deus e falar assim: Senhor, o erro foi todo meu, eu que tomei decisão errada, eu que fiz coisa errada, mas ainda assim tem misericórdia da minha vida, porque parece que as coisas estão todas fechadas, parece que não está acontecendo nada, e aí, Senhor, tem misericórdia. Ainda assim, se você abrir o teu coração, se você crer, você vai sair daqui com a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essas dificuldades que surgem, quantas dificuldades eu e você já superamos na nossa vida? Várias. Mas existem algumas questões que às vezes chegam diante de nós, que infelizmente, nos apertam, nos confrontam, de tal forma que a gente às vezes sucumbe àquela situação. Às vezes a gente se entrega àquela situação. Algumas vezes a gente até entra em depressão, em ansiedade, por causa de tanta coisa que acontece, e chega uma hora que você fala assim: meu Deus, todo lugar que eu olho, todas as pessoas que eu procuro ver, falar, conversar, todas as decisões que eu quero tomar, tudo que eu imagino que vai acontecer, está tudo dizendo não. O que eu posso fazer nesse momento? Eu tenho, pela palavra de Deus, estratégias do Senhor para te capacitar nesta noite. Apesar de tudo, talvez esteja dizendo não para você, a última palavra vem de Deus, o nosso Senhor. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Amém? Esse Deus vivo e poderoso que nós temos é tão vivo e tão poderoso, Ele nos ama tanto, que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Nós é que tínhamos que pagar pelos nossos pecados, mas Deus nos ama tanto, que Ele enviou Jesus para pagar o preço pelas nossas vidas. E de quebra, depois que nós recebemos Jesus, somos batizados, os nossos pecados são perdoados, Ele ainda envia o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos ajudar diariamente, nos capacitando. Essa é a questão maior que eu quero estudar com os irmãos nesta noite. Vez por outra, como eu disse, a gente enfrenta essas dificuldades. Bom, tem alguns conselhos bíblicos aqui. Por exemplo, o que a gente pode fazer para não sucumbir a essas questões que nos confrontam diariamente? Primeiro delas, o apóstolo Pedro, ele ensinou
No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, acompanha aqui no telão, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, nós temos um Deus que cuida da gente. Deus cuida de mim e de você todo dia, e ai de nós se Deus não cuidasse. Por exemplo, você levantou hoje de manhã, você está bem, com saúde, amém? Teve irmãos que não puderam vir no culto da manhã, porque acordaram mal e tiveram que ir para o hospital. Agora, de manhã, todos os que aqui estiveram, puderam vir, por quê? Porque Deus cuidou. Ah, mas Deus não cuidou desses? É lógico que Deus cuidou. Essas pessoas foram medicadas e graças a Deus, pelo que a gente sabe agora na tarde, começo da noite de domingo, estão bem, estão em casa, graças a Deus, se recuperando. Deus cuida da gente. Quando você se levantou de manhã, você tinha uma roupa para escolher no seu guarda-roupa, para sair, para passear, para vir hoje aqui no culto, você tinha no seu guarda-roupa uma roupa, sim ou não? Tinha. Você se alimentou hoje, deve ter tomado um café da manhã, deve ter almoçado, talvez tomado um café da tarde. Daqui a pouco, quando terminar o culto, você vai embora, você pretende comer mais um pouquinho, né? Só para variar. Deus tem cuidado de nós, isso é cuidado de Deus. Ou seja, se nós pararmos para pensar, se nós nos ligarmos mais com Deus, nós vamos entender algumas coisas que Deus já está fazendo por nós. Por isso Pedro disse: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Qual é a ansiedade do ser humano hoje, de muitas pessoas hoje? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, na nossa nação, politicamente falando. A gente vive um momento muito difícil. Às vezes até você, como eu, já deve ter se perguntado: até onde vai isso? Aonde nós vamos parar? Bom, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: acima disso tudo tem um Deus vivo, poderoso, sentado num trono de glória, que cuida de mim e de você. Se nós permanecermos firmes, se nós focarmos em Deus, e essa é a questão. Porque você ensina as pessoas, você fala para as pessoas: você precisa orar mais, você precisa falar com Deus todos os dias, você precisa, como eu, nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Foi provado, eu já falei aqui, já ministrei sobre isso, já mostrei até vídeo. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa entre pessoas que leem a Bíblia e pessoas que não leem a Bíblia. Foi provado nessa pesquisa que se a pessoa ler a Bíblia uma vez na semana, um dia na semana, ela não vai influenciar em nada, não vai transformar nada a vida dessa pessoa. Se ela ler 2 ou 3 vezes por semana, talvez surja uma luz no fim do túnel. Agora ficou provado que todos os que foram entrevistados e leram a Bíblia todo dia, de alguma forma a palavra de Deus revelou alguma coisa, mostrou alguma coisa, tirou essa pessoa de uma vida promíscua, tirou essa pessoa de uma vida de dificuldade para viver uma vida abençoada, reta diante do nosso Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos alimenta. O problema é que a gente sempre arruma uma desculpa: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para buscar ao Senhor, a minha vida é muito corrida. Irmãos, todo mundo tem 24 horas, é certo que o tempo está passando mais rápido, mas continuam sendo 24 horas. Nós é que precisamos priorizar algumas questões das nossas vidas como cristãos. E aí, quando você chega numa situação como essa, que tudo está dizendo não para você, lance sobre ele a sua ansiedade, e ele com certeza vai continuar cuidando de você. É aquela história que a pessoa vai no médico e o médico olha assim o exame e fala assim: isso aí só Deus. Nossa, se você ouvir do médico ou de alguém aí de fora só Deus, você está bonito, porque se é só Deus, a última palavra vem dele e ele muda a história de vidas. Quando as pessoas ouvem assim: nossa, agora é só Deus, ai, e agora? Ai, meu Deus. Não, aí você tinha que ficar feliz, porque quando a pessoa fala para você: só Deus, poxa, então se é só Deus, eu tenho um Deus vivo e poderoso que cuida de mim. E quando ele fala, nada interfere na palavra do meu Deus.
entre tantas histórias que tem na Bíblia, nós podemos basear o nosso estudo de hoje. Nenhum deles, um dos grandes reis que reinaram no passado. Antigamente haviam dois reinos, o reino de Jerusalém e o reino de Judá. Na época aqui eu quero falar do rei Josafá. O rei Josafá, ele reinou durante 25 anos sobre Judá. E o texto nos ensina alguma coisa muito interessante. Acompanhe aqui no telão, 1 Reis, capítulo 22, versículo 41. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Versículo 42, Josafá tinha 35 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. 43, em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Ou seja, quando você vê, ou quando você cumpre a palavra de Deus, quando você faz o que o Senhor aprova, é impossível Deus não te abençoar, Deus não cuidar de você. É impossível, segundo a palavra. Amém? Só que Josafá, apesar de ser um rei, entre tantos outros que reinaram, nessa mesma época, Acabe, aquele rei tardado, esposo de Jezabel, uma mulher que trouxe adoração a ídolos de outros povos para o povo de Israel, de Jerusalém. Nessa mesma época, um fazia o que Deus aprovava, o outro não. Acabe morreu violentamente. Josafá viveu bons anos, teve uma vida suprida, abençoada por Deus. Mas mesmo assim, mesmo nós vivendo uma vida abençoada, suprida pelo Senhor, ainda assim, chegam momentos nas nossas vidas que você fala assim: eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Já aconteceu momentos na minha vida de dificuldades que eu confesso, eu dobrei o joelho, chorei e falei assim: meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu não sei o que eu devo fazer, não sei. Ultimamente, eu falei aqui já na igreja, de 1 ano e 2, 3 meses para cá, os irmãos, se puderem, põe a imagem na TV aí, por favor. De 1 ano e 2 meses, 3 meses para cá, eu tenho buscado orar mais, tenho orado mais, buscado ao Senhor com mais veemência, com mais cuidado, orando, buscando, e só foi aumentar um pouco o meu nível de oração para as coisas piorarem. Chegou um momento, há uns 4, 5 meses atrás, que eu falei assim: meu Deus, não é possível. Eu cheguei a dobrar os joelhos diante do Senhor e falar assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. As dificuldades estão aí, questões da igreja, questões familiares, questões financeiras. Eu não sei o que fazer. Não sei, Deus, eu não sei. Eu já tentei, eu já pensei, mas tudo parece estar dizendo assim: não dá, não é agora, não dá. E agora o que eu faço, meu Deus? Chorando aos pés do Senhor, buscando a presença do Senhor, Deus tem dado escape, Deus tem dado alívio, Deus tem aberto portas sobre a minha vida. Eu sou prova disso que eu estou pregando aqui hoje. Como eu digo sempre aqui, eu não prego teoria, eu prego o que eu vivo. E esse rei Josafá era um rei que fazia o que Deus aprovava. Mas ele chegou a enfrentar uma questão terrível na vida dele. E eu quero ler essa questão que ele enfrentou com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Josafá chegou numa situação em sua vida difícil, terrível,
3 exércitos se reuniram do nada para destruir Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, o texto diz assim: depois disso os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Versículo 2, então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Olha o que diz essa versão NVI, versículo 3, alarmado, ficou alarmado. E agora, o que eu faço? Eu não vejo solução, tudo está dizendo não para mim, o que eu faço agora? Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4, reuniu-se pois o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Versículo 6, e orou: Senhor, olha que estratégia de Josafá, presta atenção nessa oração. Quem sabe eu e você podemos usar até parte dela quando formos falar com Deus hoje ou daqui para frente, para que realmente as coisas aconteçam nas nossas vidas. Olha a oração de Josafá: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Versículo 7, não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Versículo 8, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Até aqui uma declaração de convicção, de certeza. Eu estou falando com Deus vivo, o Senhor é o meu Deus, o Deus dos meus antepassados. Nos dias de hoje, o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha vida, é o Deus que deu a vida por mim na cruz do Calvário, é o Deus que perdoou os meus pecados, é o Deus que cuida de mim, e eu sei que é o Deus que me ouve e é o Deus que me salva. Uma oração que você pode fazer a partir de hoje. Versículo 10, mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Versículo 11, vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Versículo 12, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Pausa aí. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, mas ainda assim os meus olhos estão fixos em ti. Hebreus 12 fala sobre isso. Você
que tem Jesus, que crê que Ele morreu, que crê que Ele ressuscitou, que crê que Ele voltou aos céus, que crê que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que crê que vai passar a eternidade na presença desse Deus. Se tem alguém aqui hoje assim, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, porque lá diz, olhe para Jesus, fita os olhos nele, porque Ele é o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Então, Josafá, ele falou assim, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Versículo 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, Pai Celeste, nome de cada um aqui, né? Levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Versículo 15 ele diz, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz, ou lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Por quê? O Senhor diz, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Tipo assim, não precisa se preocupar, a estratégia é outra. E Deus deu uma estratégia, 16, amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, aleluia. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Pausa aí. Crê nessa palavra? Meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua dificuldade, a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, se você crê em Deus e Ele está aqui, use essa palavra para viver na tua vida. Se você tiver fé suficiente, ministra para a pessoa que está do seu lado, à esquerda e à direita, diga para ele assim, Deus é contigo. Mas fala com convicção, Deus é contigo. Diga para ele assim, não tenha medo, não desanime, permaneça firme. Amém? Ótimo. Aí versículo 18, depois de ouvir essa palavra, Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Versículo 19, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Pausa aí, você pode falar isso para a pessoa do teu lado, meu irmão, escute. Tenha fé no Senhor o seu Deus, e você será sustentado. Amém? Amém ou ai? Amém. Ótimo. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Versículo 23, os amonitas e os moabitas
atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Versículo 24: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Versículo 25: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 26: no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. 27: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. 28: entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. 29: o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. 30: e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Só até aí. Algumas coisas aqui para a gente tirar desse texto para as nossas vidas. Vamos lá, tomara que eu consiga lembrar de todas. Primeiro, quando tudo diz que não. Quando você olha uma situação como Josafá olhou e falou assim: e agora? Agora já era. 3 exércitos se uniram para destruir a gente. Nós não temos soldados suficientes, aparelhagem suficiente para vencer esses exércitos. Não temos. E agora? Tudo está dizendo não, olho para lá, olho para cá, não tem solução. Bom, não tem solução aqui nesse plano, mas eu vou olhar para Deus, porque Deus tem solução. Aí ele ora. Por isso que eu insisto que oração é muito importante na vida do cristão. Muita gente, irmãos, muita gente deixa de ser abençoada porque não ora, porque não gasta tempo falando com Deus. Deus quer trazer estratégia para a tua vida, para a tua família, para a tua empresa, quer trazer estratégia para os teus filhos, para o teu casamento, relacionamento. Deus quer trazer, e Ele quer revelar isso. É o prazer de Deus em abençoar seus filhos. Só que as pessoas não oram, não falam com Deus, não ouvem Deus. Josafá, ele falou com Deus: Deus, e aí agora? Tu és o meu Deus, o Deus dos nossos antepassados. O Senhor viu que esse exército, um deles, esse de Seir, eles os outros amonitas, moabitas, o lugar, quando o povo lá do antepassado saiu do Egito, eles deram uma volta maior justamente para não destruir esse lugar, e agora eles querem nos destruir. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está sentado num trono de glória, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, então que o Senhor venha intervir, porque nós cremos no Senhor. Ele orou, e aí vem o profeta e dá a resposta: olha, Deus ouviu a tua oração, e Deus vai intervir nessa situação. Aliás, Deus foi além. Nessa situação, você não vai precisar lutar, só tome um posicionamento, só isso. O texto diz que Josafá se ajoelhou, agradeceu a Deus, levantou, começaram a cantar louvores ao Senhor. Aí veio uma estratégia no coração de Josafá. Eu até brinquei sobre isso aqui de manhã. Porque naquela época, quando tinha um exército, tinha os chefes do exército, mas o rei ia na frente. O rei é que comandava, que dava a ordem. E aí eu fico imaginando Josafá levantando, agradecendo a Deus. Aí ele cai em si, como às vezes nós caímos em si, e ele pensa assim: mas eu, o rei, vou na frente? Bom, se eu for na frente, os primeiros que vão morrer vai ser eu. Aí ele teve uma estratégia, não que aconteceu isso, tá, irmãos? Eu estou aqui brincando, conjecturando. Falou: vamos fazer o seguinte, o pessoal que canta, vocês vão na frente. Aí eu fico imaginando o pessoal que canta e toca. Joe, quer dizer que nós vamos na frente, as primeiras flechadas, pedradas, nós.
Quer dizer que nós vamos na frente. E Josafá falou, sim, vocês vão na frente, vão cantando, vão louvando a Deus. Irmãos, por isso que tem aquela frase antiga que muita gente recita, quem canta, que tem um pouco a ver com o texto da Bíblia que diz que quem está alegre, cante. Então, é uma loucura você cantar no momento que tudo está dizendo não para você. Naquele momento que disse assim, agora é só Deus. Bom, se agora é só Deus, agora, ufa, estou aliviado, agora eu vou cantar. Eu vou cantar então, pastor, posso cantar aquela música do Roberto Carlos? Não, irmão, é para cantar uma música de adoração a Deus, de louvor a Deus. Tá? Posso botar aquele som no carro? Não, não é para você cantar ao Senhor. Por quê? Porque isso confunde o inimigo. O inimigo não consegue ver eu e você numa situação difícil, cantando e louvando a Deus. Isso é loucura. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. O que eu faço? Eu só obedeço. Deus falou para ele, levante-se e posicione-se. O que eu entendo? Acordei de manhã, não sei o que eu vou fazer, mas eu me levantei, lavei o rosto, troquei de roupa, me posicionei. Para onde eu vou, Senhor? Deus vai mandar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar um recurso, Deus vai dar uma estratégia, mas Deus vai dar. Se Ele falou para eu manter, a luta é dele, ótimo. Aí eles começam a cantar, imagina, irmãos, eles vindo, o exército de Judá, com algumas pessoas, e o louvor na frente cantando, né? Podes me curar, Senhor. Ora. Ou então eles estavam cantando aquele corinho, né, bem antigo, da época do Paulo ali e tal, aquele corinho que fala assim, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Tem alguém que conhece essa música aqui? Ufa, não sou só eu então que sou velho aqui, viu? E eles caminhando e cantando, Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Só que eles estão chegando no vale, e tem 3 exércitos juntos, armados até os dentes, querendo matar. Eu imagino que quando eles estavam chegando próximo do vale, já começaram a andar mais devagar, né? Deus está, começou a dar uns passinhos, né? Nesse lugar, opa, volta um pouquinho. Deus, porque meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Você cantar no momento de dificuldade, que tudo diz não para você, não é fácil. Não é fácil você enfrentar as dificuldades do dia a dia, não é fácil. Mas quando você crê em Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você confia nele, quando você ouve a voz dele, de alguma forma Deus vai agir. O que aconteceu? 3 exércitos, 2 deles que eram conhecidos, olham os outros vindo lá de cima, descendo a montanha, lá descendo dali, para juntar-se a eles, atacar. Eles olham e falam assim, lá os caras lá, vamos matá-los. E os 2 exércitos vão e matam todos aqueles que estavam descendo daquele exército de Seir, mataram todos. Aí um olhou para o outro e falou assim, eu vou matar você também. Aí o cara, você também morre, pá. Morreu todo mundo, se mataram. Que loucura! Coisa doida, como é que pode isso acontecer? A pessoa que reconhece, ou de repente vai matar. Deus dá estratégia. Deus disse, vocês não precisam fazer nada, só se posicione. E eles se posicionaram e foram cantando, adorando a Deus. Quando chegaram no vale, assim que eles olharam, ai meu Deus, acho que é agora. Quando eles olharam, eles viram exércitos, centenas de corpos, cadáveres espalhados pelo chão. E naquela época tinha um costume dos exércitos, de quem vencia, eles entravam e saqueavam tudo que os outros tinham, que já tinham morrido mesmo, saqueavam cidades, bens, tudo. Eles desceram, nossa, morreu, o que aconteceu? Está todo mundo morto. Por que eu entendo com isso? Deus luta por nós, e quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você viu no texto que eles desceram, vamos saquear.
e começa a pegar o dia inteiro, catando coisa, bens, armas e joias, e tirando. Aí vem o segundo dia, e eles continuam tirando. Vem o terceiro dia, imagina os caras indo embora assim, ó, carregando as coisas. No quarto dia, quando eles estão voltando, chegando lá em Jerusalém, que eles apresentam tudo diante do templo do Senhor, o texto diz que Deus encheu o coração deles de alegria, e vitoriosos, eles adoraram ao Senhor nosso Deus. Ah, pastor, mas isso é uma história do passado. Sim, mas o mesmo Deus lá é o mesmo Deus hoje aqui com a gente. Ah, mas Deus vai dar aquela estratégia. Deus não precisa usar aquela estratégia. Deus deu uma estratégia para destruir Jericó. Deus deu uma estratégia para esse Josafá. Deus deu estratégia para Elias, para Eliseu. Deus deu estratégia para Ezequiel. Deus deu estratégia para outros reis que fizeram a vontade do Senhor. Deus deu estratégias para Davi, diferentes das estratégias de Salomão. Deus, a vontade, o poder, a ação de Deus, segundo a sua palavra, é multiforme. Deus tem múltiplas formas de agir, porque Ele é Deus. Quando você está indo com a espiga, Deus já está voltando com o bolo de fubá pronto, com aquele creme gostoso em cima para você comer, porque Ele é Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. A questão não é Deus, Ele é o mesmo, a questão somos nós. Nós é que muitas vezes desistimos, jogamos a toalha. Nós é que muitas vezes desviamos a nossa atenção com as coisas do mundo. Nós sucumbimos com as situações. Nós deixamos de lado Deus. A gente só lembra de Deus quando está a coisa no fim do túnel, lá embaixo, quando está tudo acabando. E a gente precisa cultivar em nossos corações esse relacionamento diário com Deus. Por isso que eu sempre insisto aqui, vir à igreja é importante, cultuar a Deus é importante. Estar presente é importante. Igreja não foi inventada por pastor, Jesus é que inventou a igreja. Ele que inventou essa reunião de pessoas que se amam, que oram uns pelas outras, que clamam ao Senhor, e quando clamam ao Senhor, Deus vem, Deus age, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus abençoa, Deus enriquece, Deus ressuscita se for possível, porque Ele é Deus. Para isso que a gente se reúne. Quantas orações têm sido feitas aqui nesse lugar por pessoas enfermas? Quantas têm sido curadas? Várias delas. Por quê? Porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a tua oração. O problema é que a gente ora pouco e a gente tem que orar mais. Foi ensinado aqui anos nessa igreja aos casais a orarem juntos, vamos orar juntos, vamos buscar ao Senhor juntos. A gente sempre fala isso. Por quê? Porque casa unida é difícil o diabo destruir. Jesus falou sobre isso. Quando uma casa, quando um reino, quando existe divisão, o inimigo vem e deita e rola. Agora, quando existe unidade, tudo o que duas pessoas concordarem nesta terra, o que diz o texto? Tudo o que duas pessoas concordarem nesta terra é ligado nos céus. Entende porque o inimigo consegue destruir muitas vidas, quebrar sonhos, destruir sonhos? Porque infelizmente a maioria das pessoas, elas não têm esse relacionamento com o Senhor. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, quando você ora, quando você lê sua palavra e ela vai entrando no teu coração, vai te edificando, meu irmão, apesar de tudo estar dizendo não para você, a última palavra vem do teu Deus, do meu Deus. E esse Deus, Ele pode falar sim, não, espere, mas a palavra vem dEle. Então, não adianta você entregar, não adianta você ficar choramingando. Se você tiver que chorar, chore diante do Senhor. Se você tiver que clamar, clame diante do Senhor. Só faça uma coisa, se posicione. Acordei de manhã, eu vou falar com Deus, eu vou orar,
Eu vou ler parte da sua palavra, eu vou trabalhar, eu não sei o que vai acontecer hoje, eu tenho uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas eu sei que Deus está comigo, Deus vai me dar uma estratégia, eu tenho certeza, o Deus vive poderoso. Aí você vai trabalhando, você vai se esforçando, só que chega momentos, como eu falei, que já aconteceu na minha vida, e eu imagino que tenha gente aqui que esteja talvez até vivendo isso. Você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vejo mais solução, o que eu faço? Olhe para o Senhor Jesus, autor e consumador da tua fé. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, esse alguém é Jesus, e Ele está conosco aqui nessa noite, aleluia. Ou seja, quando tudo diz que não, Deus tem uma palavra para transformar a história da tua vida, para trazer algo que ainda não existe ao teu coração. Lembra daquele texto? Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E eu amo a Deus. Você ama a Deus? Pois Deus tem coisas ainda preciosas para acrescentar na tua vida em nome de Jesus. Quero começar a encerrar aqui citando alguns textos para ajudar a pensar sobre isso. Por exemplo, Provérbios 16:1, Salomão escreveu: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Por mais que você pense, deixa Deus agir, deixa Deus colocar a palavra na tua boca. Deus quer transformar a tua vida, o teu jeito de falar, de pensar. Deus tem sempre algo novo para realizar, para acrescentar nas nossas vidas. A gente enfrenta dificuldades todo dia, todo tempo, toda hora. A gente passa por dificuldades, mas não jogue a toalha, continue crendo. De uma hora para outra Deus vai transformar a história da tua vida. Creia, creia. Foi dada uma promessa para Abraão: Abraão, você terá um filho com a tua mulher Sara, e a sua descendência será abençoada. Abraão, o texto diz que creu, só que passou quase 25 anos dessa promessa e nada aconteceu. Através de um conselho da sua mulher, tentou dar um jeitinho, ele teve um filho com a sua empregada, mas não era da vontade de Deus que isso acontecesse. E quando ele estava velho já, quando ele estava ali sentado olhando as estrelas, pensando: e agora, Deus, eu estou velho, 99 anos aproximadamente, estou velho, minha mulher está velha, a gente não tem nem mais aquele hábito de casal. Senhor, tudo diz que não, por que o Senhor insiste em falar que eu vou ter uma descendência? Deus se revela para ele, e Deus diz assim para ele: se eu falei, eu vou cumprir. Quando tudo dizia que não, Sara ficou grávida, e ela deu à luz a Isaque, a descendência de Abraão. E eu e você hoje somos em Cristo Jesus descendente desse Deus poderoso através de Abraão. Ou seja, quando tudo diz que não, quando tudo dizia que não, aquela mulher prostituta chamada Raabe, que estava em Jericó com todo mundo ali com medo, porque havia uma sentença: Deus vai destruir isso aqui. Eles estavam com medo, apesar de estar trancado, uma cidade que o muro em volta, a largura dele, segundo alguns historiadores, era entre 6 e 8 metros, a largura, porque eles passavam, os guardas, de noite com as suas carruagens para fazer a segurança. Era um negócio assim intransponível, era um negócio que era difícil quebrar. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. E Raabe, quando soube disso, ela falou: opa, pera um pouquinho, eu vou ficar do lado desse Deus. Está tudo aqui dizendo que vai ser destruído, mas eu vou ficar do lado desse Deus. Aí aparecem os espias, espiam a cidade, ela os esconde, faz um acordo com eles. E quando o povo vem, tocam as trombetas, o muro vem abaixo, eles entram, e a vida de Raabe, toda a sua família é preservada. Por quê? Porque quando você crê num Deus vivo e poderoso, Ele age na tua vida. Aquela mulher aquela viúva na época de Eliseu,
Tudo dizia não para ela, tudo. Quando Elias chegou e falou para ela: Deus, tipo assim, Deus falou para eu vir para cá que você vai me sustentar, então traz algo para eu comer aí. Ela fala: juro pelo nome do Senhor. E está tudo dizendo não. Nós estamos vivendo um tempo de seca, não tem nada, eu só tenho um punhado de farinha, um punhado de azeite para fazer um bolo, eu e meu filho comer, depois a gente vai morrer, não tem mais jeito. Veio a palavra do Senhor através do profeta. Ele disse assim: vai, pega esse pouquinho, faz para mim primeiro, pouquinho, entrega para Deus, e depois se prepara e veja o que Deus vai fazer na tua vida. O texto diz que depois que ela fez o bolo e entregou para Elias, ela voltou e encheu vasilhas e mais vasilhas. Deus foi multiplicando, e multiplicou tanto que nos 3 anos e meio que ficou sem chover, Deus sustentou ela, o filho e Elias naquele momento. Ou seja, tudo dizia que não, aí Deus vem e faz o milagre, porque o Deus que eu sirvo é especialista em milagres. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer as mulheres que são estéreis dar à luz. Ana, aconteceu isso. Aqui na igreja já aconteceu isso. Havia uma irmã aqui, um casal aqui que não podia ter filhos, anos atrás. Não podia ter filhos, e a esposa chorava, triste, porque não podia ter filhos. Havia dificuldade, tinha tido em médico, passado por consultas, anos atrás isso, não podia ter filhos. Mas a última palavra vem de Deus. Tudo diz que não. Os médicos disseram que não podiam, mas a igreja orou. A igreja orou. Passado um ano, aquela irmã ficou grávida, e hoje, para a glória de Deus, ela tem um casal de filhos. Por quê? Porque quando tudo diz que não, Deus vem e diz: ei, estou contigo, deixa comigo, essa luta aí eu vou dar a vitória para você. Esse Deus está conosco aqui nesta noite. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós, eu e você, somos mais do que vencedores. Por quê? Eu expliquei aqui de manhã de uma forma diferente. Eu vi um pregador uma vez falando sobre isso. Lembram daquele lutador brasileiro, o famoso Maguila, né? Que era forte e tal, dava umas muquetas que derrubava o adversário rapidamente. Pois é, ele vencia a luta, pegava o dinheiro do prêmio e levava embora, chegava em casa, apresentava para a esposa: olha, querido, o que eu conquistei. Ela: opa, daí, vamos gastar. E ele disse: aquela mulher era mais que vencedora, que quem lutou foi o Maguila, mas quem ficou com o prêmio foi ela. Ou seja, quem deu a vitória para a gente na cruz do Calvário foi Jesus. Por isso é que nós somos mais do que vencedores. Ele já nos deu a vitória, Ele já nos salvou, Ele já perdoou os nossos pecados. E o bom disso tudo é que Ele anda com a gente todo dia, toda hora. Deus anda comigo e com você. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, para ele então: irmão, irmã, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 40, versículo 11, textos aqui, versículo 31, desculpe, textos para te ajudar a pensar sobre isso. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, tem alguém aqui esperando pelo Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão, desculpe, as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Quem confia no Senhor permanece firme. Deus dá estratégias, Deus dá vitória.
Por último, Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não livra de algumas, talvez, não, é taxativo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade. Creia, o Deus vivo e poderoso está aqui, está comigo e com você, e Ele vai te livrar desta situação em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Quero te encorajar a se colocar diante de Deus agora e falar com Ele. Não quero chamar aqui para frente, não tenho esse hábito, mas eu quero que aonde você esteja, seja aqui, seja pela internet, em qualquer lugar que você está assistindo, ouvindo, quero te encorajar. Se você puder, fecha os teus olhos, aí, aqui, fecha os teus olhos, coloque-se diante do Senhor agora. Lembra da oração de Josafá? Pois faça essa oração aqui agora diante do Senhor. Deus, Tu és o meu Deus, não existe outro além de Ti. Senhor, eu errei. Senhor, eu tomei decisões que trouxeram problemas, dificuldades para a minha vida. Senhor, eu pisei na bola, algumas coisas me tiraram a atenção, eu perdi a mão. Às vezes, ó Deus, eu me senti fraco, eu pensei em desistir, eu pensei em parar, mas hoje ainda reuni forças, as últimas que eu tinha, para vir aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, me ajuda, ó Deus. Se você quiser, diga para Ele: Senhor, a situação é essa, o Senhor sabe, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor cuida de mim, e eu sei que o Senhor há de me dar a vitória, em nome de Jesus. Se você crê, aleluia, nessa palavra, eu te encorajo a você falar com Deus agora, a você abrir teu coração para Ele e orar, falar com Ele: Senhor, estou aqui, Senhor, me dá estratégias. Senhor, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu sei que amanhã, se o Senhor permitir eu despertar, o Senhor estará comigo, o Senhor vai na frente, é o meu general de guerra, como nós cantamos aqui hoje. O Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que envia recursos. Pai, ajuda-me, fortalece-me, tira-me, Senhor, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa preocupação. Senhor, eu entrego a Ti, Deus, os meus problemas, o meu fardo. Dá, Senhor, o Teu fardo que é mais leve. Eu creio, me ajuda. Clame, fale com o Senhor, Ele está aqui, aleluia. É você e Deus, é você e Deus, aleluia. Fale com Ele agora, em nome de Jesus.